Jeremias, capítulo 6, verso 16, está escrito assim: assim diz o Senhor, ponte-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Períodos de Juízes foi um período de grande problemática em Israel. Por quê? O povo de Deus perecia de tamanhas afrontas de inimigos, e política estava bagunçada, havia uma grande bagunça, porque havia ausência de liderança. Os juízes, eles julgavam o povo. E os julgamentos dos juízes traziam sobre o povo, muitas das vezes, a desolação, alguns momentos de muito desespero por meio deles, porque eles não tinham uma liderança fixa. Conforme o povo pecava, um juiz vinha e decretava um juízo. E era um juízo da parte do Senhor. A terra, ela vinha sofrendo por muito tempo essa devastação. Estava falando aqui, nesse período de juízes, a história de países, de governos, de situações terríveis. Mas Deus, Ele deixa bem claro aqui no livro de Ruth, que no meio desse período terrível, Ele escolhe uma família para contar a história deles. Eu acho isso maravilhoso, porque me faz pensar que Deus não se esquece de ninguém. Olha, querido, se você está vivendo um período muito difícil na sua vida, Deus está vendo tudo. E os detalhes estão nos olhos, na mente de Deus, para que você venha viver uma revolução na sua vida. E aqui, eu achei muito interessante, porque esse período em que eles estão vivendo é um período ao qual os juízes estavam ali. E eles julgavam. E também é um período em que houve uma grande fome na terra. Sabe aquela terra de Canaã que manava leite e mel? Ela agora está sendo devastada pela fome. E a cidade de Belém passa por esse período. E essa família está vivendo ali, nesse período difícil que estava acontecendo com o povo de Israel. Queridos, quando nós lemos Jeremias falando das veredas, as veredas antigas, ele está referindo o seguinte: que vocês olhem os caminhos da fé. Que nós possamos sair deste culto hoje olhando os caminhos da fé e da obediência. Que nós possamos sair desse culto hoje olhando e lembrando os caminhos percorridos por Moisés, os caminhos percorridos pelos patriarcas, o caminho que foi percorrido por Abraão, que na velhice, gente, aquilo parecia loucura. Em meio às muitas vozes que ele poderia ouvir, você é velho demais, ele acreditou que Deus mudaria a história dele. Aqui Jeremias, ele nos aponta que nós podemos viver uma virada na nossa vida se nós olharmos os caminhos da fé. E olharmos os caminhos da obediência. Todos os homens que venceram na Bíblia, eles obedeceram a Deus. E a graça é sobre isso. E a graça é sobre isso. Que hoje o Espírito Santo do Senhor venha tocar você, para que você venha andar pela fé. Que você ande sobre o caminho da fé. Que você caminhe sobre essa verdade que é santa, que ela é verdadeira, que já foi proclamada a tantas nações, a tantos homens e mulheres que venceram os seus dilemas. Por que eu hoje quis trazer a história de Ruth? Porque fala sobre isso, um caminho de fé e de obediência. Mas, queridos, vamos ser sinceros, Elimeleque, ele morava numa cidade que tinha por significado a casa do pão. Não faltaria de maneira nenhuma pão em Belém. Os muitos que ficaram na terra de Belém não pereceram durante o período de fome. Não se ouve falar que ninguém pereceu.
mas ele prefere atravessar o Jordão e ir do outro lado, porque ele tomou uma decisão dele. Ele tomou uma decisão dele. Ebimeleque, ele decide salvar a sua família da fome e leva todos eles para a sepultura. A decisão de Ebimeleque leva uma família inteira a ser destruída, porque ele não ouviu Deus. Por que muitas das vezes nós passamos por tamanhas aflições na nossa vida por conta de desespero? Nós olhamos para a casa do pão, está passando fome, todo mundo está passando fome, nós vamos passar fome. Eles não estavam empobrecidos, eles não tinham perdido nada. Pelo contrário, na terra de Moabe, eles perdem tudo que eles tinham. Na casa do pão não iria faltar nada para comer. Não iria faltar a paz que excede o entendimento humano. Na casa do pão não iria faltar a provisão nos dias difíceis, quando eles viessem a abrir os armários e não ter farinha, e não ter óleo, e não ter o que comer, porque na casa do pão não falta nada, não existe escassez. Porém, Ebimeleque, ele toma a decisão de sair da casa do pão. Queridos, aqui neste livro de Ruth, nós encontramos um relato de uma família afligida pela fome. Uma história igual a todos que estavam vivendo naquele tempo, porque era o período dos juízes. Haviam decretos pré-estabelecidos por Deus, que se o povo desobedecesse, haveria um juízo do Senhor. E, vamos ser sinceros, Noemi cresceu com esse pensamento. Ela desenvolveu esse pensamento de que Deus, ele era opressor, de que Deus gostava de afligir o povo. No entanto, que as falas dela é bem clara aqui no texto, a gente percebe ela dizendo: estou sofrendo assim porque o Todo-Poderoso quis que eu sofresse. Na verdade, toda a consequência da vida da família dela não tinha nada a ver com os decretos do Senhor sobre a nação. Porque se a nação obedecer e andar nos caminhos da fé, elas recebem favor de Deus. E aqui trata-se de uma família. E essa família de um homem chamado Elimeleque. Sabe o que significa o nome dele? Eu fiquei assim, gente, a Bíblia, no Antigo Testamento, os nomes, eles falavam sobre a vida da pessoa. Então, o significado do nome era extremamente importante para você saber quem que a pessoa é. E Elimeleque, o nome dele significa, meu Deus é rei. E de coração, ele não deixou o nome dele ser a resposta para o povo. Sabe o que ele fez? Ele não acreditou no rei. Deus não era rei dele nada. Não era, porque ele mesmo governou a sua vida. Sabe quando nós governamos a nossa vida? Ele fez isso. Ele não deixou Jesus, ele não deixou Deus governar a vida dele como rei que ele é. Como um grande governante, como aquele que tem autoridade, como aquele que comanda, como aquele que está no controle de todas as coisas, como aquele que é soberano. Ebimeleque, ele tinha um nome, meu Deus é rei, mas Deus nunca foi o rei da vida de Ebimeleque. Porque ele tomou uma decisão sem perguntar para Deus se era para ser assim. Se era para ele sair da casa do pão. Se era para ele realmente ir. Deus nunca reinou no coração de Ebimeleque. Por que eu falo isso? Ele entrou em pânico no meio da crise. Porque ele tomou decisão dele no meio da crise. Porque ele quis sair da casa do pão. Porque ele não viu algo sobrenatural na frente dele. Pelo contrário, ele não acreditou que Deus era rei. Ele não acreditou. Sua esposa chamava Noemi, e o nome dela é bem bonito. Noemi significa amável, agradável. E o nome dos filhos dela me deu tristeza de ler.
E eu fiquei assim, gente, por que ela pôs o nome desses meninos desse jeito? O nome de Malom significa doença. E o nome Quilion significa definhamento. Ou seja, ela tinha um filho doente e um filho que definhava. Era o que dá a entender. Porque o menino acabou de nascer, eu acho que ela falou assim, esse tem cara de doentinho. Ah, esse aqui tem cara de definhado, é muito magrelinho, muito miúdo. E ela dá o nome dos filhos. E, gente, sinceramente, eles não foram muito longe. Se eles tinham alguma doença, algum definhamento, realmente eles morreram muito cedo. Ela perde os filhos muito cedo. A mulher amável, agradável, dá o nome dos filhos dela de doença e de definhamento. Que tristeza. O homem que tinha o nome, meu Deus, é rei, dá o nome para os filhos dele de doença e definhamento. E talvez esses meninos realmente fossem fracos. O nome tinha a ver com o que a pessoa era. Não sabemos. Talvez eles viessem a ser adoecidos, mas a situação aqui que eu quero dizer para vocês, que essa família, elas tinham a seguinte situação. Ela era fraca, ela era instável, ela era de curta duração, ela era uma família prestes a morrer. Por causa da fome, este homem decide levar a sua família para um terreno chamado Moabe, um país chamado Moabe. Belém era a casa do pão, mas Moabe era um país idólatra, extremamente contrário ao povo de Deus. Extremamente contrário ao povo de Deus. Esse contexto aqui que nós lemos, havia uma instabilidade política muito grande. Havia também ali uma fragilidade econômica. Uma corrupção moral terrível estava acontecendo no meio daquele povo. Estava acontecendo também uma grande apostasia espiritual. O que é apostasia? O povo estava esquecendo da fé. O povo estava esquecendo do caminho da fé. O povo estava esquecendo da obediência por conta da ausência de liderança. A ausência de uma liderança espiritual destrói uma nação, destrói um grande povo, porque havia muita instabilidade no meio dos juízes. Um período em que o povo de Israel estava vivendo crises muito repetitivas. Eu não sei se você está vivendo isso também. Porque parece que quando eu olhei o texto, eu falei, gente, é a mesma coisa de agora. As crises, elas se repetem e ficam na repetição. E levanta um governante, um novo governante, tudo se repete. As crises econômicas, elas estão aí. A apostasia, o povo não quer saber de Deus mais. Aí um desespero vai dando no coração daquele que é povo de Deus. Cada vez mais as crises se repetem profundas e profundas. Parece que elas vão ficando maiores. Parece que elas vão crescendo. Era isso que estava acontecendo no meio do povo de Israel, o povo de Deus. Estava acontecendo isso. Elimeleque, nesse tempo, ele está vivendo esta crise. Ele está vivendo essa fome. Elimeleque está vivendo esse desespero. Eu não sei se você é pai de família, eu não sei se você veio aqui sozinho, sem a sua família, se você é jovem, se é adolescente, mas havia um desespero no coração desse homem. Havia uma falta de liderança espiritual. Ele não sabia o que fazer. E aí, ele toma uma atitude de fugir do problema. Ai, querida igreja do Senhor, como é terrível isso. Existem algumas maneiras de nós encararmos os problemas, enfrentando eles, pondo a confiança em Deus, e encarando eles que Deus vai fazer alguma coisa, ou a gente foge deles. E agora, nesse instante momento, Elimeleque quer fugir do problema, porque, vamos ser sinceros, era tenebroso demais. Cada dia que passava, aumentava muito as coisas. Muito as coisas. E ele tira a família dele da casa do pão
e vai para tornar-se aos campos de Moabe, protegidos por ele. Na verdade, não houve proteção nenhuma. Ele não protegeu os filhos dele. Ele não conseguiu proteger os filhos. Ele não protegeu a esposa. No entanto, que ela entra na maior crise emocional que Noemi já teve na vida dela. Ela já era, se você for analisar, a amável Noemi, ela tinha já um pensamento de escassez. Ela já tinha um pensamento de, eu não sou filha de Deus, por conta dos nomes dos filhos. Ela não acreditava totalmente que Deus era a resposta de tudo para ela. Mas, mediante ao maior problema que ela viveu aqui, ela se acarreta de um problema emocional terrível e ela entra em depressão. E a crise de identidade dela aumenta. Ela entra em crise total, porque ela começa a colocar a culpa em Deus. Ela começa a dizer que ela é velha demais, que ela não poderia ser mais frutífera, que ela jamais poderia ser alguém que ajudasse o outro. E ela está num período difícil também. E Elimeleque foge à procura de sobrevivência. Quantas das vezes nós fazemos isso, né? Fugimos da casa do pão à procura de sobrevivência. Fugimos da casa do Senhor à procura de sobrevivência. Fugimos da igreja à procura de sobrevivência. Porque um pisa no nosso dedo inflamado, nós fugimos da casa do pão. Porque uma pessoa nos fere, nós saímos da presença de Deus e tomamos as nossas próprias decisões. E sabe o que Moabe encontrou? Ele não encontrou sobrevivência. Ele encontrou morte quando ele sai da casa do pão. A morte tomou a casa de Elimeleque, porque ele desobedeceu a Deus. Ele não caminhou pela fé. Ele não perguntou para Deus. Ele não perguntou para Deus. Ele encontrou sepultura aonde ele buscava fugir da fome. Às vezes nós queremos saciar os nossos apetites. Às vezes nós ficamos à procura de saciar os nossos desejos e perdemos. Encontramos sepulturas prontas, nos chamando, se enterre nela. Viva nessa terra que você escolheu viver. Quantos de nós, nessa casa de oração, gente, pode ser o crente mais cheio do poder, o crente que lia as escrituras, o que mais tinha oração, já fez isso porque não caminhou pela fé, tomou suas próprias decisões, e nas suas próprias decisões encontrou sepulturas abertas, chamando para eles se afundarem nelas. Alguns entraram, outros se despertaram e retornaram logo para a casa do pão. O que eu quero dizer com isso? Que a graça de Jesus, ela é poderosa para mudar uma história terrível e tenebrosa como essa, de decisões erradas. O nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Mas, pastor, o que fazer no meio da crise? Eu não sei o que fazer quando eu estou em crise. Queridos, fugir não é a solução. Nós já entendemos aqui. Fugir não é a solução. O que você tem que fazer? O que Jeremias nos ensina? Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Olha lá Moisés. Qual que é o bom caminho, Moisés? Moisés matou um homem. E ele, um doutor, um mestrado do Egito, ele tinha línguas, ele sabia falar a língua egípcia, a língua hebraica, ele escrevia muito bem, ele era um mestre dentro do Egito. Ele mata um homem e é levado à distância, no meio do deserto. Lá Deus encontra ele. E ele poderia sair dali ouvindo vozes como assassino. É nessa sepultura. Esse é o lugar que você encontrou, porque você desobedeceu. Porque você foi contra a vontade de Deus. Não assumiu o seu problema e fugiu. Na verdade,
ele reconhece diante do grande eu sou que ele tinha perdão. A graça nos encontra, queridos, mesmo quando nós estamos em decretos de morte. Mesmo quando o inimigo diz para nós assim, a sepultura está aí, ó. Esse é o teu lugar. Esse é o lugar que você tem que ficar. Querida igreja do Senhor, Elimeleque foi procurar segurança para os seus filhos e encontrou uma cova. Às vezes nós nos desesperamos em procura de muitas coisas. Moabe era uma terra idólatra. E olha, vamos ser sinceros, e eu vou declarar isso para vocês. Quando eu li o Deus que eles adoravam, ele se chama Camus ou Quemos, eu não sei falar muito bem. Mas esse Camus ou Quemos, ele era uma divindade daquela nação ao qual as pessoas sacrificavam seus filhos. Elimeleque leva os filhos dele para uma terra idólatra que sacrificavam filhos. E ele não encontrou segurança ali para os filhos. Pelo contrário, ele morreu primeiro que os filhos dele. Não sabemos o porquê da morte, mas era uma terra de opressão contra Israel. Aquele povo oprimiu Israel por 18 anos no tempo do rei Eglon. Quando nós lemos as histórias bíblicas, nós encontramos esse período de 18 anos de opressão dessa terra contra o povo de Israel. E Elimeleque coloca a sua confiança, queridos, na provisão do pão. E não é na provisão do pão que ele deveria colocar os olhos. Ele deveria colocar a confiança dele no Deus provedor, que provê pão e provê todas as coisas. Aquele que provê pão. Nós temos que colocar os nossos olhos em quem é o rei, quem é o governador das nações, quem é o que tem controle e domínio de todas as coisas, e olharmos numa ótica de fé e caminharmos sobre essa fé. Isso muitas das vezes acontece conosco, acontece comigo e com você, quando nós olhamos somente naquilo que nos falta e não olhamos para aquele que produz o trigo, a erva, que produz no seu tempo a colheita e depois da colheita o pão. Nós não olhamos muitas das vezes para aquele que é autor e consumador da nossa fé. E às vezes passamos por esses momentos de crise espiritual. Eu não quero que você durma hoje, porque essa palavra é libertadora. Ela é um resgate para a sua vida. Essa palavra está tirando você de sepulturas que talvez você há muito tempo tenha caminhado no seu próprio pensamento, no seu próprio desejo de ir em terras ao qual sacrifica filhos, em terras em que talvez pareça ter pão, mas não tem resposta do provedor, de lugares de crise espiritual, de lugares de crises de aridez. Muitas das vezes nós passamos por momentos como este, tempo de falta de alguma coisa, uma falta. E a solução, queridos, não é fugir do problema. Entenda isso. Para de fugir do problema. Ir para Moabe é sacrificar toda a sua família. Ir para Moabe é sacrificar filhos. A solução é buscar aquele que tem pão em fartura. A solução é buscar Jesus Cristo. Muitos ficaram em Belém e não passaram necessidade. Elimeleque tentou escapar da crise e encontrou um grande problema chamado morte. Deus é meu rei, mas não foi naquele momento, porque ele tomou a decisão de ser o seu próprio rei, ser o seu próprio dono. Os maiores problemas da humanidade hoje é quando nós achamos que nós somos donos de nós mesmos e queremos tomar as nossas próprias decisões. E aí nos enfileiramos em uma fila de pessoas que estão indo contrário ao caminho da fé.
contrário ao caminho da obediência e passamos a viver uma vida amargurada. Ebimeleque confiou no governo de si mesmo e não na soberania de Deus. Noemi, que era amável, agora eu vou entrar na história dela, ela fica viúva em Moabe, e ali ela casa os 2 filhos dela, e tem 2 noras que são maravilhosas. Eu acredito que ela também foi uma boa sogra, porque ela trata ela como filhas e elas respondem a ela como mãe. Existe muito respeito e carinho entre elas. Eu acredito que esse relacionamento familiar era maravilhoso. E essa mulher, Noemi, realmente, ela fazia jus ao nome, porque ela era amável. E ela, nesse período em Moabe, está viúva, de repente ela fica sem os filhos, e fica as 2 noras dela, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Orfa significa firmeza, Noemi, amizade. Todas as 2 eram firmes. Todas as 2 eram firmes. Mas existia um coração inclinado à amizade com a Ruth. E nessa estrada que ela decide voltar para Belém, ela começa a pensar em o que seria daquelas meninas, porque elas saem de Moabe junto com a sogra. Gente, a intenção das 2 era ir novamente para Belém com ela, para voltar, porque ela tinha ouvido as boas notícias do favor de Deus na casa do pão, e ela conta para as noras, eu acredito, e elas decidem voltar com ela, e elas estão indo juntas, as 3, e na caminhada, Noemi fala assim, não, volta para a casa dos pais de vocês, voltem a viver a vida de vocês, com os parentes de vocês, com a mãe de vocês, voltem aos seus deuses, inclinem-se para a vontade da família de vocês. E no coração de Orfa, ela, de início, por causa de ser firme, ela falou, não, eu vou permanecer com você. Mas logo em seguida ela falou, eu acho melhor eu voltar. Vou voltar para casa do meu povo, da minha parentela, do meu Deus. Diferente de Ruth, que se relaciona com ela num texto em que é usado em muitos casamentos, mas não é no sentido do casamento. Ela está dizendo, aonde você for, minha amada, eu irei com você. Ela está dizendo assim, olha, eu amo tanto você, eu não vou te deixar. É aquele momento em que o amor é sacrificial, em que o amor tudo suporta, em que o amor quebra o jugo do medo, em que o amor quebra algumas questões que estão dentro do coração de uma e da outra. E Noemi fala, eu não posso te dar um marido, porque naquele tempo havia, para aqueles que são novos na fé, havia uma lei chamada Lei do Levirato, para que, se uma mulher ficasse viúva, ela tinha que casar com um parente mais próximo, e ela não tinha ninguém próximo. E se ela fosse ter um filho, para o outro filho, se ela fosse ter um novo filho, ela estava muito velha, não ia ter condições. Ela tinha algumas razões, gente. Ela estava avançada de idade, até que a criança nascesse, até que arrumasse um marido, que ela tivesse um filho, não tinha como a Ruth casar-se novamente. E ela pudesse, assim, abençoar a menina. E o que ela faz? Ela fala assim, volta para lá, não, eu vou seguir você. E fala de um relacionamento fiel dessa nora, de um relacionamento amoroso com uma sogra que ela amava muito. E Deus, Ele é incrivelmente poderoso, e Ele muda a história dessas mulheres. Quando Noemi chega em Belém, todo mundo já está sabendo. A Noemi voltou. Nossa, saiu da casa do pão, voltou. E ela, quando eles apontam para ela, ela fala assim, não me chame mais de amável, me chama de amargurada. Queridos, em nome de Jesus, não mude o seu nome por causa de uma história, de um passado. Não mude a tua realidade atual
por causa de um passado não resolvido, por causa de uma história de decisões erradas que você tomou. Comece a viver a novidade de Jesus Cristo, Senhor. Que o Espírito do Senhor traga para você hoje um novo tempo, um novo começo, uma nova história. Noemi saiu de Belém para ir para uma terra muito pior, mas Deus não perde o controle das coisas. Queridos, Deus não perdeu o controle da tua história. Você descontrolou, vamos ser sinceros, você descontrolou. Você saiu da estabilidade porque você quis ir e tomar as suas próprias decisões. Você quis ir diante de sepulturas e muitas das vezes entrar nelas. Mas aqui, eu quero levar você ao seguinte entendimento. Mesmo Noemi enfrentando a solidão, mesmo Noemi enfrentando a falta de esperança, mesmo Noemi fugindo em meio à crise por conta da decisão do seu esposo, ela permaneceu ouvindo o que estava acontecendo na casa do pão. Ela permaneceu ouvindo as notícias de Belém, e quando ela ouve, ela fala: vamos voltar, gente. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para minha terra. Eu preciso voltar para o meu rei. Eu preciso voltar para o governo do Todo-Poderoso. Não fuja na crise, porque ela pode trazer consequências de muito sofrimento. Com certeza, quando nós crentes entendermos que encarar as crises, os dilemas com Jesus e sairmos vencedores, nas próximas crises nós já vamos sair entendidos que todas as crises passam. Todas as crises, elas têm um tempo de início e de fim. E que toda a caminhada dela é de aprendizagem, porque quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos nele, caminhamos pela fé, as coisas tornam ao seu devido lugar. Tornam no seu devido lugar. Abimeleque não consultou Deus. Ele escolheu o caminho mais fácil. A crise passa, mas a palavra do Senhor continua empenhada para mim e para você, dizendo: eu tenho um fim poderoso. Às vezes nós ficamos assim: por que eu não saro? Por que minha vida não melhora? Por que eu estou assim? Ah, Deus está contra mim. Ah, Deus tem se movido contra mim. Essa igreja não tem isso. Ah, esse povo é assim. Pare com excesso de reclamação. A reclamação, ela fala de um sentimento que você deixou entrar. Ela fala de algo que você não entendeu ainda, que você é filho de Deus. Todas as vezes que você tem ausência da paternidade de Deus, você é reclamão demais. E quem reclama vive estagnado. Quem reclama demais toma decisões erradas. Por quê? Algo que poderia ser rápido, nós vamos ali em Moabe, vamos comer o pão de lá e vamos voltar logo. Na casa de Noemi, de Abimeleque, aquilo que seria ir ali e voltar, se tornou 10 anos. Ou seja, quando você reclama demais das coisas, aquilo que seria rápido para se passar, torna algo maior. Começa a ser algo que toma mais tempo, que seria rápido de se resolver. A ida de Belém para Moabe, dava mais ou menos um dia e meio. Se tornaram 10 anos. Eles estabeleceram ali, conta do sentimento que tinham dentro deles, a ausência de um rei que governa todas as coisas. Ausência de um rei que está no controle. Olhe para a vida na perspectiva de Deus, igreja. Olhe para a vida com fé. Precisamos ter fé.
Pare de reclamar. Deus não luta contra você. Ele não luta contra você. Pare de aceitar derrotas. Um povo que aceita facilmente a derrota não é o fim. Nós vemos as crises como um fim em todas as coisas. Não é o fim. Pare de pensar que o seu destino é sofrer. Eu fui destinado a viver essa vida miserável. Não troque o seu nome, por favor. Não troque o seu nome. Não fuja para uma terra que você não conhece. Não volte atrás. Porque quando eles retornam o Jordão para Moabe, eles estão voltando num caminho que o povo de Deus já tinha vencido. Algo que Deus já tinha estabelecido para eles. Pare de olhar as tribulações como maldição. Nosso problema é, tudo é maldição. Alguém fez feitiço, alguém fez macumba, o pecado me consome, eu não tenho controle dele, maldito é o fulano, maldito. Nós fazemos das tribulações uma maldição. E, na verdade, nós não estamos isentos de nenhum tipo de tribulação. A Bíblia não garante isso, mas nós não podemos nos entregar a esse tipo de sentimentos de pessoas derrotadas. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, todo pensamento de derrota, que ele fique neste culto hoje. E todo pensamento de que Deus está contra você, fique neste culto hoje. Deus não está contra você, pelo contrário, Ele tem favor para você. Se tem algo errado acontecendo, foram escolhas erradas que você fez, sem perguntar para Ele. Toda e qualquer acusação desse tipo, ela não provém de Deus. Nunca proveu. Eu chamava isso por ti para a gente finalizar. Finalizando, veja a bondade de Deus sobre você. E na hora da crise, você olhe para Deus. Na hora da crise, você veja a graça de Deus. Que na hora da crise, Deus venha reverter essa história.